Bom dia, gente. É um vídeo um pouco atípico que eu vou fazer hoje, porque não é normalmente a minha fala, né? Não é normalmente o tema que eu abordo nos meus vídeos. Mas eu queria falar, assim, sobre a moção de repúdio que alguns deputados da ala do PL, né, Partido Liberal, fizeram contra o show da Madonna, né? Falando contra Madonna, Anitta e Pablo Vittar. Entre esses deputados estão Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, e Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina. Júlia Zanata é a da Tiara de Flores. E Cristo Nieto é uma deputada conhecida por ser antiabortista, né? Que elas disseram que o show é imoral, satânico e pornográfico. Sem querer assim negar assim o teor pesado, né, do show da Madonna, que possa ter sido pesado, eu quero dizer o que eu acho realmente imoral. O que eu acho imoral é a atitude de Eduardo Leite, que não tomou medidas cabíveis para prevenir a enchente no Rio Grande do Sul, que é uma tragédia que poderia ter sido evitada. Também foi imoral Eduardo Leite ter falado contra as doações, dizendo que atrapalhariam o comércio local. O que é imoral são os estupros e saques que estão ocorrendo por lá. E tantos políticos divulgando fake news. Políticos divulgando fake news. O que eu também acho imoral é, por exemplo, é o fato desse Código Penal da gente não servir para mais nada. A gente vê que Alexandre Nardoni, Suzane von Richthofen e os assassinos de Lucas Terra já estão livres. Isso sim é imoral. O que é imoral é que o ECA acabou se tornando um recurso muito útil para menores perigosos, como o rapaz de 16 anos que matou os pais e a irmã porque foi proibido de usar o celular, e o que matou os pais porque foi proibido de faltar aula. E pensar que esses menores logo estarão soltos e com a ficha limpa. Isso sim é imoral. Imoral é a gente não poder andar na rua porque a gente está à mercê dos criminosos. Imoral é esse sistema carcerário que não está ressocializando ninguém. A pessoa é presa e sai de lá pior do que quando entrou. Imoral é essa educação que não serve para nada. A educação do Brasil é pobre. O povo diz que brasileiro não sabe votar. E por que o governo brasileiro nunca investe em educação como deveria? Hein? Nunca investe. Nunca investe porque é muito conveniente para eles manter o povo ignorante, para o povo continuar sem saber votar, para eles se manterem no poder. E é imoral, sim. É imoral o fato de que até agora ninguém investiu em segurança. Estão tão preocupados com o show da Madonna, que não trouxe maiores consequências aqui para o Brasil, dizendo que, alguns até dizendo que essa mulher é uma persona não grata, deveria ser persona não grata aqui, que o show dela é uma má influência para jovens, para crianças e adolescentes. Deixa eu fazer uma pergunta, principalmente a Cristo Nieto, a ilustre deputada que é do Rio de Janeiro. Cristo Nieto, e esse funk que se ouve aí no seu estado, né? Eu ouço aqui nesta minha cidade, que é um fim de mundo, imagina aí no seu estado. Diz aí, esse funk vagabundo. O show de Madonna não é mais pornográfico do que esse funk, né? Que não tem nem duplo sentido. Não tem nem duplo sentido. Uma vez eu tive a má sorte de escutar uma música de funk que a letra fala explicitamente de sexo oral. O que é que a senhora tem a dizer, a senhora que é do Rio de Janeiro? Eu posso dizer também que imoral é o pastor que beijou a própria filha na boca. Por que a senhora e tantos deputados bolsonaristas que fizeram uma moção de repúdio ao show da Madonna não fazem moção de repúdio a isso? Por que não fazem moção de repúdio ao pastor que disse que criança também é culpada pelo abuso? Hein? Ou há tanto pastor que abusa de fiéis? Por que não declaram repúdio a isso? Hein? E eu digo outra coisa, Cristo Nieto, o que é imoral também
que é o que a senhora dizer que luta pela identidade católica, né? E aquela Mical Damasceno, que também é do PL, e é lá do Maranhão, fez uma espécie de discurso dizendo que a mulher deve ser submissa ao homem, que deveria haver uma sessão só de homens, e está transformando a Câmara dos Deputados lá do Maranhão numa casa de oração. O que é isso? O Estado é laico. Cristo Nieto, a senhora Mical Damasceno e tantos outros políticos da extrema-direita que estão misturando política com religião, não são eleitos para defender sua fé, para recuperar identidade católica ou evangélica ou da Umbanda. Vocês são eleitos para defender os direitos do povo, educação, saúde e segurança. Mas eu só vejo cada um de vocês querer defender seus próprios interesses e ideologias. E eu tô vendo ideologia só servir para separar as pessoas ultimamente, né? É feminista de um lado, antifeminista do outro, é esquerda de um lado, direita do outro. Não, e só a gente que sai prejudicado, só a gente que se lasca. A senhora não é católica, Cristo Nieto? A senhora que é amiga daquela Ana Campanholo, né? Aquela antifeminista. E a senhora é antifeminista também? A senhora disse, e eu não tenho medo de ser processada se a senhora souber deste meu vídeo, porque é fato público e notório. Eu vi na internet que a senhora disse que a pedofilia era explicitamente defendida por alguns segmentos do movimento LGBT. A senhora disse isso. A senhora disse que a pedofilia era explicitamente defendida por membros do LGBT. E eu sei que o Ministério Público Federal obrigou a senhora a apagar a publicação, obrigou a senhora a pagar R$500 mil de indenização e a se retratar publicamente. Agora deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, que é católica. O que a senhora tem a dizer sobre padres pedófilos? A senhora tem a dizer alguma coisa? Diga. Mas não use 2 pesos e 2 medidas, ok? E outra coisa, né? Quando um homem abusa de um menino, aí sempre aparece gente para falar mal dos homossexuais, né? Agora, quando um homem abusa de uma menina, ninguém vai dizer que é porque ele é heterossexual, que ele abusou da menina. Eu sei do caso de uma mulher, recentemente, que ela abusou do próprio filho de 9 anos. É estranho, mas há mulheres pedófilas. Ninguém fala muito, mas há mulheres pedófilas. Aí o que é que a senhora vai dizer? Que ela abusou do filho porque ela é heterossexual? É isso que me dá raiva em vocês, conservadores. Vocês, conservadores, adoram, né, atacar certos grupos. Ficam associando, assim, fazendo parecer que todo mundo que pertence ao movimento LGBT é promíscuo, pervertido, pedófilo, né, tarado. E por que quando um heterossexual é assim, por que ninguém diz nada? Por que ninguém destaca o fato de ele ser heterossexual? Mas quando um homossexual ou trans faz essas coisas erradas, aí todo mundo desce a lenha, porque é homossexual ou é trans, não é? Como no caso do rapaz que matou os pais adotivos e a irmã, né? Uma mulher até disse, né? Todo mundo chega e destaca o fato do rapaz ser adotado. Quando há tanto filho biológico que mata os pais de carne e sangue. Aí ninguém destaca o fato de que é um filho biológico. Fale, dona Cristo Nieto, dos padres pedófilos que abusam de coroinhas. Aí não, né? Com certeza a senhora vai fazer vista grossa. Outra coisa imoral, dona Júlia Zanata, né? A senhora que gosta de usar uma tiara de flores, que dizem que isso é um símbolo nazista, né? A senhora diz assim, eu sei que a senhora já fez um BO contra um jornalista que teria dito que essa tiara de flores era um símbolo nazista. Que a senhora diz que é um símbolo da feminilidade. O que eu acho engraçado, né? Porque a senhora que defende a feminilidade sempre posa com armas, né? Criaram até uma boneca da senhora, né? Contra comunistas, atirar em comunistas. Imoral também foi o que a senhora, que é de Santa Catarina, falou do povo do Maranhão.
dizendo que no Maranhão era mais gente vivendo do Bolsa Família do que de carteira assinada. Isso foi uma fala xenofóbica. A senhora chamou os nordestinos de vagabundos. É isso que eu acho imoral. Preconceito. É imoral esse preconceito, né? É misoginia, racismo, homofobia, transfobia, xenofobia. Xenofobia, né? Isso sim é imoral. O que eu acho imoral também é porque, assim, vocês políticos, vocês não gostam de nós. Vocês não gostam de nós. Vocês precisam de nós, estão ganhando esses altos salários graças a nós, mas vocês não gostam de nós. Vocês só lembram de nós quando querem voto. E para ganhar voto dizem tudo que a gente quer ouvir. Mas quando chegam ao poder esquecem tudo que prometeram. Vocês são todos iguais. Poucos são os que realmente querem fazer alguma coisa. Poucos. O que eu acho imoral também é assim, é porque vocês chegam, é ver o povo endeusar, né? O povo é muito besta. É ver o quanto o povo é besta, né? O povo é besta, o povo é ignorante, acredita que Israel é um Estado cristão. E vocês da extrema-direita apoiam Israel, né? E muitos de vocês da extrema-direita são anti-abortistas. E em Israel, o aborto é legalizado e as paradas gays são permitidas. Que hipocrisia é essa? Porque por mais que digam que a esquerda faz doutrinação ideológica, não dá para eu ser da direita. Porque vocês da direita, vocês só defendem as elites. Vocês, assim, vocês da direita ficam misturando política com religião e desrespeitam o Estado laico. E o povo é tão besta que não vê isso. O povo é tão besta que não vê que vocês desrespeitam o Estado laico. Aí ficam dizendo, ai, mas se a gente não falar em Jesus Cristo porque essa esquerda não respeita a religião, o povo é tão ignorante que não entende que, sendo a gente um Estado laico, existe a liberdade religiosa. A liberdade religiosa é um direito garantido por lei. O povo é tão besta que não percebe que vocês da extrema-direita, que ficam acusando a esquerda de fazer doutrinação ideológica nas escolas, vocês fazem doutrinação ideológica, misturando política com religião, para se dizer pessoas de bem, para manipular os trouxas. Para manipular os trouxas. Que vocês chegam e e vocês não gostam de gente pobre, né? E eu conheço pessoas que conheceram Bolsonaro pessoalmente. Um senhor trabalhou num hotel onde Bolsonaro se hospedava e disse: é a pior pessoa que eu já conheci. É o homem mais grosso e mal educado que eu já tive a chance de conhecer. Ele é arrogante, ele não gosta de pobre. Ele se acha importante demais porque foi militar. Vocês da extrema-direita não são pelo povo, vocês são pelas elites. Num país de primeiro mundo, como a Noruega, um político é uma pessoa que trabalha para o povo. Mas aqui não. Um político é o quê? É uma pessoa que tira vantagem do povo. Se elegem graças a gente, só fingem se importar com a gente quando querem voto. Né? Quando vocês falam em cortar despesas, é só a gente que paga. Vocês nunca cortam na própria carne para reduzir despesas. Nunca. A Carol de Tone, que é uma deputada do PL lá de Santa Catarina, deputada federal, ela votou, não foi? Contra a igualdade salarial para homens e mulheres. Mas cadê que ela iria querer diminuir o próprio salário dela de deputada? Hein? Né? Ah, dona Cristonieto, imoral também é porque a senhora votou pela soltura do assassino de Marielle. Diga alguma coisa a respeito? Hein? A senhora não é pela moral, não é pelos bons costumes?
Todo mundo diz, né, que a esquerda protege bandido, que a esquerda transforma criminoso em vítima. Mas a questão é essa, vocês, políticos, cada um só defende a liberdade que lhe é conveniente. Vocês só querem a liberdade que é conveniente para vocês, vocês políticos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Num país de primeiro mundo, como a Noruega ou a Suécia, um político vai trabalhar de metrô. Aqui, político tem carro oficial. Um político é um empregado do povo. Mas aqui o povo endeusa mais o quê? O povo é tão besta que endeusa membros da realeza, endeusa políticos, endeusa artistas ou pseudo-artistas, porque muitas celebridades hoje eu não posso chamar de artistas, né? Endeusa atletas, gente que não sabe que a gente existe, né? Gente que não sabe que a gente existe. Gente que precisa da gente para se manter em evidência, para ter poder, mas que não quer nem saber da gente. Muitas vezes trata a gente pior do que lixo. Trata a gente como cidadão de terceira classe. Olha, parem de ser, olha, Dona Cristoneto, Dona Júlia Zanata e companhia, se preocupar com o show da Madonna é o de menos. Tá certo que o show dela talvez tenha vindo numa hora inconveniente, né? Nessa enchente do Rio Grande do Sul. Mas como se Madonna for mas assim, ai, vai prejudicar a mente das crianças e adolescentes. E quanta criança, todos os dias, quando os pais e as mães não estão olhando, quantas crianças e adolescentes não acessam a internet e não entram em sites de conteúdo adulto? Quantas crianças e quantos adolescentes não ficam ouvindo música de funk, de conteúdo sexual bem pesado, cheias de palavrão, hein? Quantas crianças e quantos adolescentes não ficam assistindo a filmes bem piores do que o show da Madonna? Não vamos tapar o sol com a peneira, não? O que é que as senhoras acham que a gente ouve aqui no Brasil? Música sacra, hein? Música sacra? E esse negócio de política, né? Vendo tanta gente fazendo politicagem em cima da tragédia no Rio Grande do Sul, né? Tanta gente sempre fazendo promessas, mas há anos, porque imoral mesmo é o que há anos a gente está sofrendo. Que vocês nunca melhoram a nossa educação, a nossa segurança, oferta de emprego. Imoral é porque é o seguinte, toda vez se elege alguém e promete que vai fazer alguma coisa e nunca faz. Não falam do sistema de cotas? Por que não se melhora de uma vez a educação? Hein? Não se investe na educação de qualidade, uma educação pública de qualidade, como a gente vê num país de primeiro mundo. Porque aí, se uma pessoa conseguir uma vaga na universidade, ela vai poder dizer que conseguiu porque estudou, não porque disse que é negra. Por que não se revisa esse Código Penal? Por que não se dá um jeito de se combater a corrupção no sistema carcerário brasileiro, que não está regenerando ninguém? Hein? Por que não se investe em segurança? Em vez de se fazer como muitos de vocês da extrema-direita defendem, armar o cidadão. Do que adianta armar uma pessoa comum? Hein? Do que adianta? Um criminoso sempre vai ter a favor dele um elemento surpresa. Sempre. Você viver com uma arma na mão, você vai ter que estar sempre pronto a atirar. E isso de um suspeito se aproximar é um conceito muito subjetivo. Como saber se aquela pessoa é realmente um assaltante ou não? Hein? Vamos pensar? E outra coisa, para Dona Cristonieto, Dona Mical Damasceno, um recado. O Estado é laico. Respeitem o Estado laico. Porque, afinal, o mesmo direito que um evangélico tem de defender a fé dele, de que um católico tem de defender a fé dele, um umbandista tem esse mesmo direito de defender a fé dele, um judeu, um muçulmano. Bom dia a todos.